Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal e hoje a notícia. Detido guarda prisional que alugava arma a quadrilhas. Empresa Eletricidade de Moçambique pagou em 2017 104 milhões de dólares à HCB. Não gostamos de apontar o dedo. O selecionador nacional de futebol diz que os Mambas saem do torneio COSAFA de cabeça erguida. Foi detido na tarde de ontem um guarda prisional que supostamente alugava arma de fogo a uma quadrilha composta por 11 indivíduos no distrito de Dondo, em Sofala. Este é o guarda prisional que está afeito à cadeia distrital do Dondo. O mesmo é indiciado de ser colaborador de um grupo de malfeitores que usavam nos assaltos uma arma por ele emprestada. O guarda prisional nega a acusação. Não tenho nenhuma arma, não faz sentido eu tirar a arma de alguém. Não tenho nenhuma arma. Entretanto, um dos integrantes da quadrilha liderada por um agente da polícia, ora neutralizada, que já esteve preso na cadeia distrital do Dondo por assaltos em residências, confirmou que a arma era alugada à quadrilha por este guarda. É meu chefe da cadeia que me deu. Ele está aqui presente. O seu chefe que te deu a arma? Sim. Que vocês usavam para os assaltos? Sim. Ele está aqui presente. Mas te deu para fazer o quê? Assalto. Assalto. Sim. Ele também sabe que a arma ia usar para assaltos? Sim, falou-me. Tinha me falado assim, depois de ação você pode devolver e me dar. A polícia confirma que a arma em causa pertence à cadeia distrital do Dondo. A arma, afinal de contas, pertence ao Ministério da Justiça, em que a direção da cadeia confirma que a arma pertence-lhes e as pessoas estão a confirmar efetivamente que quem... O setor de florestas apreendeu, no distrito de Machaze, província de Manica, 2 caminhões de madeira tipo chacate preto, cortada ilegalmente. Em conexão com o caso, 4 pessoas estão detidas, acusadas de falsificação de licenças para exportação de madeira. O distrito de Machaze é o único ao nível de Manica com abundância de madeira de tipo chacate preto, uma espécie bastante concorrida pelos operadores madeireiros. A situação está a atrair os exploradores que já começam a enveredar por vias ilegais para a obtenção do produto. É nesta senda que foram detidos estes indivíduos acusados de contrabandear perto de 45 metros cúbicos de chacate preto. O fiscal apareceu, não sei se estava a fazer o quê, porque eu não entendo bem essas coisas aí. Começou a falar, acho que este moço aqui, ok? A de dizer para ele depor. Eu até disse, se você vai aceitar ele depor, conhece quem é dono da madeira? Essa dona falou que você conhece do dono da madeira, você não pode aceitar, nega. Essa dona. Eu tentei fugir. Eram 45,2 metros cúbicos de chacate preto e a multa foi de 635 mil meticais. E dali, então, tinha que se encaminhar os processos para o Ministério Público para também fazer a parte dele, que é criminal. O chefe de fiscalização ao nível dos serviços provinciais de florestas de Manica diz que o setor que dirige não vai vergar contra os operadores madeireiros que pautam pela ilegalidade. Já se introduziram muitas mudanças e já temos a modernização dos documentos, isso para dizer que há uma uniformização dos documentos, que já é fácil distinguir os documentos falsos e verdadeiros. Portanto, este caso se deu aqui em Machaze, realmente um trator de documento falso. O setor de florestas diz estar a trabalhar junto das autoridades competentes para desmantelar a rede que se dedica à falsificação de licenças para a exploração de madeira, uma situação que lesa ao Estado em milhões de meticais. A empresa Eletricidade de Moçambique pagou 104 milhões de dólares. A hidroelétrica de Caurabassa, em 2017, reduziu a sua dívida com a empresa para 14 milhões. Neste momento, a empresa está a realizar uma campanha de cobrança de dívidas a seus clientes para reforçar sua capacidade financeira.
A dívida foi paga através de uma engenharia financeira encontrada pela Eletricidade de Moçambique e Hidroelétrica de Caorabassa. Os 14 milhões de dólares, equivalentes a pouco mais de 830 milhões de meticais em falta, poderão ser pagos ainda este ano pela EDM, garantiu em exclusivo à STV o presidente da empresa. Para liquidar a dívida histórica que se arrasta há alguns anos, a EDM encontrou duas formas. Uma delas é a redução das perdas significativas registadas pela empresa e outra consiste em encontrar um balanço da energia que a EDM compra dos seus fornecedores, nomeadamente a Gigawatt, Cuvaninga, CTRG e Caorabassa, para que tenha um custo sustentável. Se conseguirmos essas duas equações, é o que estamos a trabalhar agora, é o processo que estamos a analisar e a processar, a implementar. Se conseguirmos isso, teremos certamente recursos suficientes para, no espaço deste ano, 14 milhões, podemos resolver isso. Mas precisamos de ter esse modelo em que os custos de aquisição são muito baixos do que os atuais. Segundo o PCE da EDM, alguns clientes devem à empresa cerca de 3 mil milhões de meticais, equivalentes a 50 milhões de dólares. Fazem parte da lista dos devedores da EDM instituições públicas e privadas. Aos clientes que não aceitarem pagar as suas dívidas, Mateus Magala alerta que poderão ficar sem energia elétrica. Trabalhamos num plano que é acordado entre as duas partes, para que comece a fazer os pagamentos desses planos. Aqueles que aceitam fazendo isso, continuamos uma boa relação. Aqueles que não aceitam, não temos outra saída, que numa dada altura temos que desligar a energia. Com o aviso da campanha de cobrança das dívidas, alguns devedores começam a pagar. O PCA da Eletricidade de Moçambique admite que alguns projetos cruciais da empresa estão atrasados ou paralisados devido a dificuldades de acesso a financiamentos. A situação limita a capacidade da empresa de fornecer energia de qualidade à população. O financiamento é um grande problema, considera o presidente do Conselho de Administração da EDM em entrevista exclusiva à STV. Mateus Magala admite que o receio das instituições internacionais em financiar o Estado moçambicano devido à insustentabilidade da dívida pública está a afetar a empresa. A situação faz com que o preço do dinheiro no mercado internacional aumente bastante, fato que condiciona o avanço de alguns projetos. A título de exemplo, a EDM desenhou um projeto de uma central elétrica de emergência para Nacala, com o objetivo de minimizar os problemas cada vez mais crescentes de energia na região norte do país, mas não avançou porque o governo do Japão recuou da decisão de conceder um empréstimo de 80 milhões de dólares, equivalentes a 4,7 mil milhões de meticais. Neste momento, a empresa luta para conseguir pelo menos 20 milhões de dólares, cerca de 1,2 mil milhões de meticais, valor máximo que o Japão pode conceder em forma de donativo. O que nós resolvemos fazer foi ver se podemos descer ao nível de megawatts em que podemos usufruir do donativo do Japão. Embora a confiança dos credores de Moçambique tenha reduzido drasticamente nos últimos 3 anos, a EDM conseguiu angariar nesse período 1,3 mil milhões de dólares em financiamentos, valor que permite à empresa responder às necessidades básicas de energia. Neste momento não podemos usar esses empréstimos, portanto não podemos aceder a esses empréstimos. Então esses projetos, alguns deles não estão a andar até que a situação, ou estão atrasados até que a situação se normalize ou até que haja um acordo com a comunidade internacional de que podemos avançar neste e naquele aspecto. Neste momento, apenas 28% da população tem acesso à rede nacional de energia elétrica, um nível muito baixo em relação a outros países do continente africano e do mundo. Mas a ambição da EDM é ligar energia a todos os moçambicanos até 2030. Os nossos
cálculos são de que nós tínhamos que fazer pelo menos 450 mil ligações por ano. E isso estimamos que seja necessário pelo menos $500 bilhão por ano nos próximos 12 anos. Atualmente, a EDM está a começar a construir uma central solar em Mucuba, na Zambésia, com capacidade de 41 megawatts de energia. Seu financiamento é, segundo Magala, baseado numa inovação financeira, em que a empresa não usa as garantias do Estado, mas a parceria público-privada, que ajuda a minimizar os custos. Terminou a greve dos trabalhadores dos transportes municipais da Beira, depois de receberem garantias da direção da empresa e do Ministério dos Transportes e Comunicações de que os seus salários serão repostos e que serão indemnizados antes de assinarem novos contratos. Os mais de 200 trabalhadores da empresa dos transportes municipais da Beira retomaram neste sábado as suas atividades depois de aturadas negociações envolvendo os representantes dos mesmos, a direção da empresa e do Ministério dos Transportes e Comunicações, negociações essas que chegaram ao fim na tarde desta sexta-feira, pondo também termo à greve de 4 dias. E nós já retomamos as atividades, sabemos que a população estava aflita por causa de meios, mas também, do outro lado, as nossas vidas estavam sufocadas, não é? Vamos receber pré-aviso de 30 dias, enquanto que o processo de cálculos, das indemnizações vai decorrendo. O diretor-geral dos Transportes Municipais da Beira confirmou o fim da greve e garantiu que os trabalhadores serão indemnizados dentro da lei e que mais tarde haverá assinatura de novos contratos. Da conversa que tivemos com a Comissão, a responsabilidade é do Estado. Pagamento das indemnizações. Quem é Estado? Fica a pergunta. Então, aí nós temos que saber quem é Estado. Então, mas a Comissão realçou, se o município, o mais breve possível, tiver dinheiro, pode pagar. Durante o tempo da greve, perto de 56 mil municípios ficaram privados desses transportes, tendo em conta que por dia cerca de 14 mil pessoas dependem destes autocarros para se movimentarem. Assim estou bastante feliz. Como é que se movimentava na altura que havia greve? Bem, era bastante complicado, mas agora torna-se mais ou menos mais fácil. Na verdade, para daqui a Mafambice era muito complicado para nós podermos sairmos daqui para lá. Era necessário quase, posso dizer que os valores dos chapéus eram superiores, mas hoje pelo menos olhamos o ambiente muito calmo. Arrancam na próxima semana os julgamentos em campanha na província de Nampula. O juiz-presidente do Tribunal Provincial assegura estarem criadas condições para as sessões que vão abranger cerca de 260 réus. Cerca de 179 processos, com 260 réus presos, vão ao julgamento a partir da próxima semana na província de Nampula. O juiz-presidente do Tribunal Provincial assegurou estarem criadas condições para a realização das sessões. Estarão envolvidos cerca de 179 processos, dos quais 151 são de querela, 13 polícia correcional e 15 sumários. Ao todo, vão ser julgados, neste caso, 260 réus, dos quais 254 são do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Vamos contar com 86 atores judiciais, dos quais serão 6 magistrados judiciais, 6 magistrados do Ministério Público, 10 juízes eleitos, 13 técnicos do IPAS, 21 funcionários administrativos, 18 agentes penitenciários e 12 agentes da polícia. Na campanha do ano passado foram julgados 148 processos em 15 dias. Sempre que se organizam campanhas, há um certo acréscimo em termos de processos findos.
para dar o exemplo do ano passado, 148 processos em 15 dias, o que não é assim normal terminar estes processos durante este período de 15 dias. Pretende-se, com os julgamentos em campanha, dar vazão aos processos pendentes nos tribunais. Refira-se que mais de 12 mil processos, com cerca de 400 réus presos, aguardam nos tribunais da província de Nampula pelo julgamento ou sentença. Dezenas de militantes do Partido Frelimo marcharam hoje pelas artérias da cidade de Maputo para saudar o Presidente da República, Filipe Nyusi, pela sua liderança e criação de condições para o sucesso no diálogo político. Com bandeiras do país e partidárias, vários membros do Partido Frelimo marcharam por algumas artérias da cidade de Maputo, num trajeto de mais de 10 quilómetros. O objetivo dos militantes é saudar o chefe de Estado, Filipe Nyusi, pelo seu empenho no diálogo político, que culminou com o restabelecimento da paz e a recente aprovação da revisão pontual da Constituição pela Assembleia da República. Isso, para o porta-voz da marcha e primeiro secretário da Frelimo na capital do país, mostra o compromisso que Filipe Nyusi tem para com o bem-estar do povo. Esta liderança do camarada presidente que está conduzindo o país para viver em condições de paz. Paz extremamente importante para cada um libertar as suas iniciativas para o desenvolvimento do país. E isto só é possível pela determinação que o camarada presidente tem e, afinal, ele no dia 15 de janeiro de 2015, quando tomou posse, disse que no coração dele cabiam todos os moçambicanos e que tudo faria para o bem-estar dos moçambicanos. Estamos aqui para dizer, camarada presidente, os militantes da Frelimo na cidade de Maputo, os munícipes da cidade de Maputo estão consigo, saúdam e desejam que continue firme a liderar-nos porque estamos no caminho certo. Para Francisco Madjaya, o nível de adesão à marcha, que contou não só com a presença dos militantes do partido, é um sinal que traz confiança de vitória nas eleições que se avizinham. Estão aqui os membros do partido, os militantes do partido, mas também estão os munícipes no geral. Estão a dizer que estamos prontos para no dia 10 votarmos massivamente na Frelimo e mais uma vez carimbarmos a vitória da Frelimo. A marcha foi organizada pelos órgãos sociais do Partido Frelimo e o primeiro secretário da cidade de Maputo. Davis Simango diz que o MDM aprovou a revisão pontual da Constituição, mas o modelo de descentralização acordado não é o que o partido pretendia. O presidente do MDM entende que é preciso que haja descentralização até na nomeação dos titulares dos órgãos de justiça e das empresas públicas. Davis Simango manteve encontro este sábado com membros do seu partido na Matola, com o objetivo de preparar as eleições autárquicas de 10 de outubro. Foi neste encontro que o presidente do terceiro maior partido com assento no Parlamento falou da revisão pontual da Constituição, aprovada por consenso das três bancadas. A nossa visão da revisão da Constituição era a redução dos poderes em torno da figura do chefe de Estado, a eleição direta dos governadores provinciais, o alargamento das autarquias, dar competências necessárias às assembleias provinciais que possam aprovar os planos de atividades, os relatórios, os orçamentos e não uma assembleia provincial no regime que hoje temos. E dizíamos que era preciso dar autonomia administrativa e financeira aos órgãos de justiça, transformar o Conselho Constitucional em Tribunal Constitucional, criar o Tribunal de Contas. O que nós estamos a dizer é que o Procurador-Geral da República, o Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente do Tribunal Administrativo, o Presidente do Conselho Constitucional, o Governador do Banco, esses não podem ser nomeados de uma forma direta pelo chefe de Estado. Os PCA das empresas públicas também não podem ser nomeadas direto. E porque se espera que as eleições autárquicas de outubro aconteçam no âmbito da descentralização aprovada, Simango diz que o encontro serviu também para preparar os membros do seu partido, tendo em conta as mexidas na Constituição. A Comissão Política do MDM vai reunir nos próximos dias para indicar os membros que entram para a corrida eleitoral nas Assembleias Municipais.
Portanto, a próxima semana o partido vai se reunir em comissão política, vai ser uma sessão extraordinária para anunciar a candidatura do partido face ao modelo da eleição municipal. Por outro lado, esta mesma comissão política voltará a se reunir para publicamente anunciar os candidatos em todas as autarquias. Portanto, é natural que os quadros estejam ansiosos, é natural que o eleitor esteja ansioso, os munícipes estão ansiosos, mas o partido tem que seguir um calendário interno. E quanto ao seu futuro, como Edil da Beira, Simango diz que cabe ao partido chegar a um consenso de a quem indica como cabeça de lista. O MDM, que neste momento está a governar 3 dos 53 municípios existentes no país, espera que, a partir de outubro, tenha mais autarquias sob seu governo. Está a ver o Jornal da Noite da STV em paralelo com a STV Notícias. Temos esta altura para uma curta pausa. Voltamos já com o melhor de informação. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. 8 supostos integrantes do grupo que tem aterrorizado os distritos de Mocimboa da Praia, Palma e Macomia, em Cabo Delgado, terão sido abatidos ontem pelas Forças de Defesa e Segurança. As imagens mostram corpos no chão, armas brancas como katanas e flechas e vários bens apreendidos, resultado de uma operação dirigida esta sexta-feira pelas Forças de Defesa e Segurança nas matas de Kisengue, posto administrativo de Ulumbo, no distrito de Palma, norte de Cabo Delgado. Na primeira intervenção, durante a tarde, os militares não fardados juntaram-se à população local e surpreenderam os insurgentes a cozinharem. Nesse ataque, foram mortos 2. As Forças de Defesa e Segurança tomaram o local e durante a noite montaram uma emboscada que culminou com a morte de mais 7, totalizando 9. A equipa da STV que está no terreno conseguiu informações relevantes sobre essa operação. Nós tivemos o privilégio de conversar com alguns elementos das Forças de Defesa e Segurança que estiveram diretamente envolvidos nessa operação. Foi no final da tarde de ontem e princípio de noite. Há um elemento muito importante, é que esses indivíduos foram localizados numa zona próxima de um rio, até porque o que se conclui é que os mesmos têm se posicionado à berma dos rios e também dos lagos ou das lagoas para poder facilitar a sua logística, ter acesso à água para beber e também para a higiene pessoal. E foi mesmo porque um deles estava para ir tomar banho e foi avistado por essas forças de defesa e segurança que têm feito desdobramentos de dia e de noite nos distritos de Palma, também de Macomia e Montepuez por conta deste ambiente de insegurança que se vive. Apesar desta ação considerada bem-sucedida pelos operativos, o pânico e medo continua em muitas comunidades do distrito de Palma. Na última quinta-feira, foi decapitado mais um civil, supostamente pelo grupo terrorista, que semeia medo nesta zona de Cabo Delgado. O caso ocorreu na aldeia de Mute, que se situa ao longo da estrada que liga Mocimboa da Praia e Palma. Com imagens de Pedro Amba, Ricardo Machava, STV. Informação atualizada avança com o número de 9 abatidos pelas Forças de Defesa e Segurança e não 8, como havíamos dito. Vamos olhar para outras notícias. Todos os distritos do país terão capacidade para fazer diagnóstico precoce da tuberculose até ao final deste ano. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde, Nazira Abdullah, no final do 43º Conselho Coordenador do Ministério. Foi um leque variado de assuntos relacionados com o sistema e o Serviço Nacional de Saúde que responsáveis a vários níveis daquele Ministério discutiram durante 3 dias com enfoque para a gestão de programas, as principais doenças que afetam o país, como a malária, o HIV-Sida e a tuberculose, doenças para as quais, segundo a Ministra Nazira Abdullah, a capacidade de diagnóstico precoce aumentou no país. Este aumento reflete o reforço da capacidade laboratorial, que consistiu na substituição de microscópios ópticos por microscópios LED,
mais sensíveis e que permitem um diagnóstico mais rápido e a alocação de mais aparelhos GenExpert. Queremos sublinhar que até o fim do ano em curso teremos coberto 100% dos distritos em termos de diagnóstico de tuberculose usando um GenExpert. Adicionalmente, logramos melhorar o diagnóstico da tuberculose infantil, que era um grande problema. Aumentamos a notificação de casos de tuberculose resistente a medicamentos e tratamos com sucesso cerca de 90% de todos os pacientes diagnosticados com a doença no país. Outro assunto que mereceu destaque neste encontro foi a provisão e gestão de medicamentos que, de acordo com a ministra, apesar dos esforços do Ministério, os desvios continuam. A eliminação de mercados informais de venda de medicamentos é a solução eficaz para acabar com o roubo de medicamentos e todas as consequências à saúde pública. Neste Conselho Coordenador foram premiadas as províncias de Manica, Niassa, Cabo Delgado e Nampula pelo desempenho dos seus recursos humanos. A nível nacional, a província de Nampula foi a melhor com 82 pontos numa escala de 0 a 100 e Tete foi a pior com 25. O selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, diz que os Mambas saem da COSAFA com sabor amargo de ser a melhor equipa que não segue em frente. No balanço da participação de Moçambique na COSAFA 2018, Abel Xavier recusou falar do caso da camisola de Cambala e da questão da não continuação de Luís Gonçalves nos Mambas. A caminhada dos Mambas na 18ª edição do torneio da COSAFA terminou em glória com afastamento ainda na primeira fase. Abel Xavier, selecionador nacional, na hora do balanço, diz que saiu a melhor equipa e mais temida pelos adversários. Eu penso que todas as equipas que, quando preparam o COSAFA, têm o objetivo de chegar o mais longe possível. Como é óbvio, nós alimentávamos este desejo. Eu penso que tivemos um início não de acordo com aquilo que é o nosso real potencial, que o segundo jogo e o último jogo foi mais de acordo com aquilo que eu defendo, foi mais de acordo com aquilo que realmente são as minhas ideias em relação a competições com esta densidade e aquilo que Moçambique deve aportar e que os meus jogadores devem fazer em campo. Temos dados mais valiosos para nós podermos dizer que é um sabor amargo da melhor equipa não seguir. E este sabor amargo foi derivado dos erros individuais cometidos durante a competição, nomeadamente na derrota diante do Madagascar. Há determinados erros defensivos que têm a ver mais com setor, neste caso. E aí temos que melhorar. Os erros que nós tivemos em Madagascar, neste caso, foi uma falta de concentração, neste caso, nos golos. Nós, internamente, não gostamos de apontar o dedo a nenhum jogador, como é apanágio, mas nós já observemos como erros coletivos, porque na minha confrontação saudável, que foi muito dura, relativamente à situação da camisola de Cambala e aos pronunciamentos de Luís Gonçalves, que têm sido as conversas dos amantes de futebol na atualidade, o selecionador nacional prefere falar em momento certo. Eu não vou fazer nenhum comentário neste momento sobre situações específicas. Pronto, o meu comentário foi um comentário puramente de análise desportiva. No momento oportuno, falarei dos temas que acho pertinentes, necessários, o devido esclarecimento. Os Mambas regressam a Maputo com o estatuto da equipa mais concretizadora, com 6 golos, e tem em Luís Mixoni o melhor marcador, com 4 golos na primeira fase. A equipa sénior feminina do Ferroviário de Maputo terminou a fase regular da Angel Maputo Basket na primeira posição, depois de vencer ontem o Costa do Sol por 53-49. Já na próxima semana disputa-se os play-offs das meias finais da prova.
5 vitórias em igual número de jogos. O Costa do Sol em 5 jogos perdeu apenas 1. Na quadra, as equipas do Ferroviário de Maputo e Costa do Sol, campeã e vice-campeã em título da prova. Eis que se esperava um jogo renhido e foi o que aconteceu. 12-11 foi o resultado com que terminou o primeiro período, vantagem para o Ferroviário de Maputo. No segundo período, o equilíbrio continua a ser a nota dominante, com as duas equipas a procurarem surpreender com jogadas rápidas, razão que fez com que a primeira parte terminasse com um parcial de 22-23, vantagem mais uma vez tangencial para o Ferroviário de Maputo. No reatamento, o Costa do Sol voltou com forte jogo exterior e jogadas de penetração, o que garantiu com que as canarinhas conseguissem fazer um placar de 30-23, isto é, uma diferença de 7 pontos em relação ao seu adversário. Mas rapidamente as locomotivas deram réplica e acabaram vencendo o terceiro período com um parcial de 36-32. O último período foi disputadíssimo até ao fim, até porque quer uma, quer outra, podia vencer, a contar pelo rumo dos acontecimentos. Já nos instantes finais, quando tudo indicava que a vitória do Ferroviário de Maputo era certa, Diolinda Angolela pediu desconto de tempo e fez os reajustes necessários. Com isso, veio o empate por 41-41, o que arrastou o jogo ao prolongamento. Mais uma vez, saiu-se melhor o Ferroviário de Maputo, que acabou vencendo por 53-49. A arma foi sempre o trabalho e o coletivo sempre fala mais alto. E acredito que se nós continuarmos como estamos a jogar, vamos ganhar o campeonato. Acho que é um aspecto que nós temos que melhorar, foi isso que falhou mesmo, a capacidade de levantarmos depois de uma queda, que foi deixar elas marcarem, deixar elas passarem para frente. Nós não sabemos recuperar disso. Com esta vitória, as locomotivas terminam a fase regular sem nenhuma derrota, garantindo assim a primeira posição. Já na próxima semana, disputa-se os play-offs das meias finais da Engen Maputo Basket. Vamos olhar o mundo. O presidente norte-americano Donald Trump confirmou para 12 de junho a cimeira com o líder norte-coreano em Singapura. Trump assegura que os Estados Unidos da América não vão impor novas sanções à Coreia do Norte enquanto decorrerem as negociações. Depois de receber e conversar durante mais de uma hora com o braço direito do líder norte-coreano, que levava uma carta de Kim Jong-un para Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos afirmou que está confirmada a cimeira de Singapura, agendada para 12 de junho. Nós vamos. Vocês vão ter de viajar porque estarão em Singapura no dia 12 de junho. Eu nunca disse que tudo se resolverá numa reunião. Acho que vai ser um processo, mas a relação está a ser construída e é algo muito positivo, afirmou Trump. O presidente norte-americano acredita que Pyongyang quer a desnuclearização, por isso os Estados Unidos garantem não impor novas sanções à Coreia do Norte enquanto decorrem as negociações. Já o secretário da Defesa norte-americana disse que a questão das tropas dos Estados Unidos estacionadas na Coreia do Sul não estará em cima da mesa durante a cimeira entre os dois líderes. Atualmente, cerca de 28.500 soldados americanos estão estacionados na Coreia do Sul. Pedro Sánchez foi empossado hoje pelo rei Filipe VI como novo presidente da Espanha, ou melhor, como novo chefe do governo espanhol, beneficiando de uma coligação da esquerda com apoio catalão e basco. O rei Filipe VI de Espanha conclui este sábado o processo de sucessão da presidência do governo com o juramento de exercício do cargo por Pedro Sánchez. O líder do Partido Socialista Operário Espanhol foi a grande protagonista da primeira moção de censura a um governo espanhol em quase 40 anos de democracia, tornando-se no primeiro chefe de governo não escrutinado nas urnas. Após a destituição de Mariano Rajoy do Partido Popular, mediante uma abrangente coligação das esquerdas e o decisivo apoio basco na Câmara Baixa, Sánchez recebeu a confiança do Congresso dos Deputados e foi investido a formar governo. O objetivo imediato de Sánchez será ainda assim levar a Espanha de volta às urnas, o que deverá acontecer no espaço de um ano, com o líder dos Cidadanos, que também se posiciona no centro-esquerda, a reclamar o título de líder da oposição perante a incerteza do futuro de Rajoy no hemiciclo.
Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Amanhã, domingo, a cidade de Maputo terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 17. 28 de máxima para Xaixai, 18 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 20. No centro do país, 30 de máxima para Tete, 17 de mínima, 25 graus de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19, enquanto que Quilmane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 23 graus e uma mínima de 13, 29 de máxima para Pemba e 20 de mínima, enquanto que Nampula terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Muito boa noite, uma vez mais bem-vindos ao último bloco do jornal. Iniciou hoje o casting de crianças candidatas à primeira edição do Moz Kids Talent, uma iniciativa do Grupo Soico em parceria com o Banco ABC. Não é John Legend a tocar. Chama-se Fernando Jaime e foi uma das estrelas que pisou o palco Moz Kids Talents. Na categoria Instrumentos Musicais, Fernando teve como grande adversário Glanco Gabriel, que preferiu fazer da timbila um passaporte para o sucesso. Além da categoria Instrumentos Musicais, as crianças concorreram na poesia, celebrando a África. E craveirinha. Porque tenho amor para dar, as mãos cheias, amor do que sou e nada mais. E porque a violência existe e não interessa ao futuro cidadão, um grande ator atuou num monólogo. É Shelton. Tia, já posso ir à escola? Ah, já começaste com essa tua malcriadice? Quem és tu para ir à escola? E tá com o fumbu, tá lá. Depois chegou a vez dos músicos, no total 141 candidatos. Houve fila enorme no Moz Kids. Não, Cris, mas te abracei como ninguém. E você entendeu, se não, só espero que compreendas que esse amor é para sempre. Ouviu-se tudo, entre palmas e vibrações. Um dos momentos mais aguardados do Moz Kids Talent, a imagem do canto, foi o da dança, com 149 crianças inscritas. As dançarinas só não desovaram nada, mas dançaram como quiseram. A organização da primeira edição do concurso Moz Kids Talents ficou satisfeita e surpreendida com a adesão do público infantil ao evento. Só este sábado participaram cerca de 500 crianças. O primeiro dia do Moz Kids chegou ao fim. No entanto, ainda há muito do evento por vir. Enquanto isso não acontece, fica para o Grupo Soico a satisfação por tudo ter corrido bem no dia inaugural. A nossa avaliação é super positiva. Tivemos mais de 500 inscritos só para o casting que promovemos hoje. Portanto, para nós não estávamos à espera desses números, portanto, superaram claramente, em larga medida, aquilo que eram as nossas expectativas. E agora que os Moz Kids Talents já estão em movimento, o próximo passo é levar o casting à segunda casa das crianças, a escola. Moz Kids, na verdade, o objetivo é entreter as crianças, levar os pais, entreter as crianças
e acho que foi conseguido neste primeiro dia. Portanto, ainda é apenas o primeiro dia, porque este foi o casting de seleção. Esta semana que vem vamos começar o casting ao nível de várias escolas que selecionamos para o efeito. Depois do casting terminar, finalmente os meninos terão a oportunidade de concorrer a sério a partir da primeira gala do Mosquitos Talent, prevista para 16 deste mês, Dia da Criança Africana. A outra semana, sim, vamos começar então uma série de 5 galas no sentido de apurar então os vencedores. Os futuros artistas, entre nervosismo e ansiedade, gostaram da experiência de atuar no Mosquitos Talent. Os concorrentes entendem que o evento constitui uma boa oportunidade para mostrarem o que sabem fazer. A maior parte dos concorrentes do Mosquitos Talent nunca tinham atuado num palco. Por isso, da poesia ao teatro, do canto à dança, realizou-se sonhos numa chique-chique. Foi muito agradável, foi um sonho realizado. Queria tanto mostrar o meu talento para o público. Eu vim ao Mosquitos porque eu sabia que acreditando em Deus, e eu vim acreditando em Deus eu ia ganhar, e também vim porque eu queria realizar o meu sonho de cantar. Cada criança escolhe o título da música ou da dança que a marcou. Paula Missa preferiu escolher um poema, mesmo a condizer com a ocasião. O título do poema que eu declamei aqui no Mosquitos foi Ser Criança. Escolhi esse poema porque foi o poema que eu declamei juntamente com os meus colegas. Foi o meu primeiro poema. Com efeito, as crianças mostraram que valem, ainda que o nervosismo tivesse atrapalhado um pouco. Fiquei um pouco nervosa, mas depois o nervosismo desapareceu. Fiquei relaxada. Podemos se divertir, mostrar o que nós podemos dar e o que nós valemos. Estou muito feliz por participar do Mosquito. Pedi ao meu pai para me escrever para apresentar poesia, porque desde na escolinha eu gostava de apresentar poesia. Nós gostamos de tê-lo desse lado. Boa noite, é o fim do jornal. Tenham um ótimo sábado. Até a próxima.